Técnico Filipe Luís já toma a primeira decisão contra a indisciplina no Flamengo. Zagueiro Léo Pereira chega atrasado para o treino e é multado. Corinthians não concorda com o pagamento de nova multa de R$500 mil para escalar Hugo Souza e condena tom desnecessário do Flamengo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Final da data FIFA, e como é bom dizer isso! Os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, estão de volta. Data FIFA agora só lá em novembro, mas é daqui a pouco, né? Porque hoje é dia 16. Por falar nisso, uma excelente quarta-feira para você que me acompanha e também para toda a sua família. Campeonato Brasileiro volta hoje. Nós já temos 2 jogos, São Paulo e Vasco, lá no Morumbi, 9h45 da noite. Fortaleza recebe o Atlético Mineiro em Fortaleza, também 9h45. Amanhã nós temos Corinthians e Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense. Esse jogo vai acontecer 8 da noite no Maracanã. Teremos na sexta-feira Atlético Goianiense e Cuiabá, Botafogo e Criciúma, aqui no Rio de Janeiro, né? Esse jogo, inclusive, vai ser no Maracanã. Botafogo e Criciúma. O Botafogo fez uma solicitação ao presidente Rodolfo Landim, que aceitou prontamente. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, também não se opôs. E teremos aí na sexta-feira também Cruzeiro e Bahia, e Internacional e Grêmio já no sábado. No sábado também tem Vitória e Bragantino, Juventude e Palmeiras no domingo, o único jogo no domingo. O Palmeiras jogando depois de todo mundo, né? Que loucura. Nada mudou. Então o Campeonato Brasileiro de volta, e no domingo o Flamengo enfrenta o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, o jogo da volta. O Filipe Luís teve que tomar aí a primeira decisão contra um ato de indisciplina de um atleta. Não tem aquele negócio de amizade. É amigo. O Filipe Luís, até bem pouco tempo era jogador. Ele vai entender, ele vai passar a mão por cima. Nada disso. O Filipe foi com tudo e, assim como o departamento de futebol, contribuiu aí para uma punição do zagueiro Léo Pereira, que foi multado pelo Flamengo por chegar atrasado no treino. O fato aconteceu na semana passada, na reapresentação do elenco, após 3 dias de folga, a data FIFA. A informação foi do jornalista Vene Casagrande. Como é que o cara, o Léo Pereira, ele consegue chegar atrasado depois de 3 dias de folga? O cara tá descansando lá com a família. Viajou, sei lá, faz o que ele quer na folga. Aí, 3 dias de folga. Aí a representação, marcado para período da tarde, 15 horas, 3 horas da tarde. E conseguiu chegar atrasado, amigo. Que loucura. Aí, o que acontece? O Léo Pereira estava voltando de Santa Catarina, teve um problema com o voo, ligou para avisar o clube. O zagueiro cogitou fretar um jatinho, olha o desespero. Só que não havia tempo hábil. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, ele foi direto para o Ninho, mas já havia perdido a atividade. O Léo Pereira treinou sozinho após o horário do grupo. Foi informado que o zagueiro não chegaria a tempo. Como se tratava de um treinamento praticamente todo físico, o fato dele ter feito o trabalho à parte não foi considerado um grande problema para a comissão. Mesmo com a diretoria entendendo que houve um imprevisto, a decisão foi cumprir a regra no clube para não abrir exceções. Léo Pereira foi multado em uma porcentagem do seu salário, vai doer no bolso, e a punição foi comunicada ao elenco, até para dar o exemplo, né? Alguns jogadores já foram punidos em relação ao atraso, a falta de treino, enfim, então tem que seguir aquela linha. Senão, se afrouxar para um,
pune o outro, aí alivia o outro, aí fica sem comando, né? Você perde aí a mão. E aí, mas ele não foi punido esportivamente, tá? O zagueiro voltou a trabalhar com o grupo na quinta-feira, vem treinando normalmente, deve até ser titular contra o Fluminense, mas ontem o Felipe Luiz ele colocou o Cleiton, né, para atuar ao lado do Léo Ortiz. Então, até a gente estranhou aí, mas tá explicado, né? Por que o Cleiton ontem treinou com o Léo Ortiz na zaga. Tá explicada essa punição aí, esse atraso, veio a público através do jornalista Vene Casagrande. A multa do Léo Pereira vai na mesma linha da aplicada a Gabigol em maio, quando o atacante teve uma foto vazada onde aparece vestindo a camisa do Corinthians. O zagueiro Léo Pereira recentemente completou 200 jogos com a camisa do Mengão, titular absoluto na era Tite. O zagueiro manteve o posto nesses primeiros jogos com o Felipe Luiz. O time volta a campo amanhã. E aí, torcedor, o que você achou? O Flamengo agiu corretamente em punir o Léo Pereira, mesmo com toda a justificativa do zagueiro, do voo atrasado, enfim. E ele deve ser titular com esse problema? Uma coisa não interfere a outra? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, a gente passa aqui para o próximo assunto e, gente, é um assunto que está dando o que falar. Ainda a situação envolvendo Corinthians, Flamengo, Hugo Souza e dessa vez até a empresa Brax, que serviu aí como fiadora no caso do Mateuzinho e foi colocada como fiadora nessa questão do Hugo Souza, lançou uma nota oficial e se pronunciou. Bom, primeiro o Corinthians está muito chateado, para não dizer outra palavra, para não xingar um palavrão aqui, que tem muitas crianças que assistem o Rafla, muitas mulheres, muitas famílias. Então o Corinthians está chateado, para não dizer outra coisa, com o Flamengo. Busca uma solução para concluir a negociação pela compra de 50% dos direitos econômicos de Hugo e não gostou aí do tom do Flamengo e acha que tudo isso que o Flamengo está jogando para a galera, política. Além disso, a diretoria alvinegra tenta minimizar os impactos que considera um movimento coordenado do Flamengo às vésperas da segunda e decisiva partida da semifinal da Copa do Brasil. Para o Corinthians, isso aí não passa de uma pressão que o Flamengo faz por conta aí desse jogo da volta da Copa do Brasil lá na Neoquímica Arena. O Corinthians entende que a pressão pública feita pelo Flamengo na negociação pelo goleiro tem dois objetivos. O primeiro é minimizar perante o torcedor rubro-negro a perda de um jogador que se destacou por um valor considerado abaixo do mercado e aumentar a pressão emocional em cima do goleiro e da equipe dias antes de um jogo que tem a vaga na final e premiação milionária. Amigo, o jogo é jogado, lambaria é pescado. Faz parte. Se for isso, se for uma tática do Flamengo, pode ser, tá válido, mas só chegou essa situação porque o Corinthians não pagou. O Corinthians é devedor, o Corinthians está quebrado. O diretor disse que o clube não é um clube caloteiro, não que o Corinthians seja um clube caloteiro, mas pede paciência, né? Com os clubes que a gente comprou o jogador, com os empresários que estão aí com parcelas em atraso, enfim. Como é que o cara é devedor e pede paciência para a empresa que precisa receber o dinheiro, que já passou do prazo? É uma brincadeira isso que o Corinthians está fazendo. Bom, e aí, diante disso, a orientação interna é evitar comentar o assunto publicamente e deixar a negociação por Hugo Souza ser conduzida por Fabinho Soldado, executivo de futebol, ex-Flamengo, e Vinícius Cascone, diretor jurídico. O presidente Augusto Melo acompanha o caso sem participar de conversas com o rival, com o Flamengo. O Augusto Melo não quer conversa. Há um entendimento no Corinthians de que o Flamengo não esperava o sucesso conquistado por Hugo Souza e pouco mais de 20 jogos e 4 meses atuando em São Paulo. Por isso, segundo pessoas ouvidas
pelo GE, Globoesporte.com, a direção do time carioca tem jogado para a torcida e usado um tom desnecessário ao dificultar a negociação da venda do goleiro, já que não pode alterar os valores pré-acordados em contrato. Olha, isso aqui é o maior absurdo que existe, né? O Flamengo recusa daqui e fala isso, isso e isso. Aí o Corinthians reclama de lá e diz que no contrato não tem nada de pagamento à vista, não tem nada que tem que ser no Pix. Olha, o Flamengo não ia dar esse mole, dizer uma coisa que não está pré-estabelecido em contrato. Não vai viajar e inventar. Não tem essa, não tem lógica. Se o Flamengo está dizendo que não aceita a garantia da Brax, que é uma empresa que entrou como fiadora do Corinthians e que já atrasou a parcela do Mateuzinho, o Flamengo está correto. E se o Flamengo, além de garantia, quer o dinheiro à vista, se não tiver em contrato, o Flamengo também está correto. Agora, não estou entendendo essa viagem do Corinthians, né? Ao todo, o Clube Paulista deve desembolsar 7 milhões e 300 mil para adquirir 50% dos direitos econômicos de Hugo. O valor inclui 1 milhão pelo empréstimo, mais 1,5 milhão do pagamento de 3 multas pelos 3 jogos em que o goleiro terá enfrentado o Flamengo durante o período emprestado e mais 4 milhões e 800 mil referentes à porcentagem dos seus direitos. O prazo para um acerto entre os clubes é até o dia 30 de novembro, é o prazo final, é a data limite. Se o Corinthians não pagar até o dia 30 de novembro, não resolver a parada com o Flamengo, o Hugo fica até dezembro e retorna no ano que vem. E aí a direção do Clube Paulista confia que até lá vai conseguir cumprir todas as exigências do Flamengo e honrar o que foi firmado no contrato de empréstimo, com o primeiro de 4 pagamentos sendo feito em janeiro de 2025. Já existe um acerto com o empresário do Hugo para um contrato válido por 5 temporadas, com pagamento de luvas e comissões diluídas ao longo do vínculo. O goleiro deve receber uma importante valorização salarial, tornando-se um dos atletas mais bem remunerados do elenco atual. E aí, a gente tem aqui o comunicado da Brax, né? A Brax é a empresa que podemos dizer assim, parceira do Corinthians, e curiosamente a Brax também é parceira do Flamengo, nas placas de publicidade. E a Brax emitiu um comunicado na noite de ontem para esclarecer o papel de garantia bancária do Corinthians nos acordos com o Flamengo para a contratação do lateral direito Mateuzinho e na execução da opção de compra do goleiro Hugo Souza, emprestado pelo clube rubro-negro ao Corinthians até 31 de dezembro deste ano. Confira agora a nota oficial da Brax. Diante do caso entre Corinthians e Flamengo, sobre as negociações que envolvem o goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho, a Brax Esportes vem a público esclarecer. Na compra dos direitos do lateral Mateuzinho, por parte do Corinthians, o Flamengo exigiu garantias bancárias para concretizar o negócio. O Clube Paulista ofereceu um contrato que possui com a Brax com vigência de 2025 a 2029 pela exploração das placas de publicidade. A partir do suposto atraso de parcela do Corinthians na aquisição de Mateuzinho, a Brax Esportes foi notificada pelo Flamengo a respeito da execução das garantias. Notificada extrajudicialmente a enviar ao Flamengo o fluxo de pagamentos destinados ao Corinthians, referentes ao contrato dado como garantia, a Brax respondeu como detalhamento do acordo, informando que os próximos vencimentos do contrato ocorrerão a partir de janeiro de 2025. Os contratos estão adimplentes. A Brax Esportes reforça que sua relação nessa negociação é apenas como garantidora e sua obrigação é, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, repassar ao Flamengo os valores que, por contrato, deveriam ser pagos ao Corinthians no prazo e na forma ajustada entre Clube Paulista e Brax. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da Brax com os clubes. Olha, o Corinthians vai acabar se queimando, inclusive, com a Brax, hein? A Brax vai abandonar aí, vai chutar o balde, vai pular do barco. E vocês viram aí, né? Havendo inadimplência, a Brax só entrará como garantidora, né? Pagará aí a dívida do Corinthians a partir de janeiro de 2025. Não!
O Flamengo quer agora, não quer no ano que vem. Então, muita coisa ainda pode acontecer nessa história do Hugo Souza. O Corinthians está completamente atordoado, tonto nessa negociação. Agora tem que pagar, né, gente? Fica feio aí, todo mundo falando. Corinthians é isso, Corinthians é aquilo. A que ponto chegou um clube da grandeza do Corinthians, hein? Bom, eu volto ainda hoje com muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, essa parte desse vídeo, é porque você gosta muito do Rafla. Você chegou aqui, você chegou até o final. Um beijo pra você, que Papai do Céu abençoe sua vida. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, não se esqueça de se inscrever. Botão inscreva-se aqui embaixo e segue as redes do Rafla. Tá aí o nosso QR Code e também o link para você clicar, escolher lá as redes. Você pode escolher qualquer rede do Rafla, rede que você não seguia. Tem informação 24 horas nas nossas redes, Raflamelo 81. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!